Uma escolha errada pode trazer consequências irreversíveis? Olá pessoal, eu sou Daniel Pedrosa, escritor de literatura de ficção e fantasia, e esse é mais um Literatura na Prática. Para quem está chegando agora, convido aí a se inscrever no canal, curtir o vídeo, conhecer um pouco mais aí do nosso trabalho. Bom, hoje vamos falar de H.G. Wells, O Homem Invisível. É um livro já bem antigo. H.G. Wells viveu de 1866 a 1946. É um autor de vários livros famosos, aí, né, os 79 anos de vida que ele teve. Ele escreveu várias obras, né, algumas dezenas aí de obras. Foi autor do Homem Invisível, que a gente vai falar hoje. Foi autor da Máquina do Tempo, que também é muito famoso. Foi autor da Guerra dos Mundos, também, que já rendeu vários filmes aí, né, várias séries. Né? E o Homem Invisível ele foi lançado em 1897. Então é um livro do século XIX, se a gente for olhar, finalzinho, né, do século XIX, mas é um livro do século XIX. Então a primeira coisa, acho que mais legal da gente falar, ou mais importante, é que esse livro tem que ser lido com os olhos da época. Né? O Homem Invisível é um personagem que a gente já conhece há algum tempo, é um personagem que já apareceu em filmes, né, já apareceu aí em séries, como a série do The Boys recentemente, tem um homem ali invisível, não é chamado de Homem Invisível, né? Tem outro nome, mas também tem ali um Homem Invisível. Ele já apareceu, né, de uma maneira diferente, né, com a capa da invisibilidade lá no Harry Potter, onde as pessoas ficam invisíveis de uma outra maneira, mas também tem. Então é um personagem que está praticamente familiarizado, né, praticamente na nossa convivência. Então, a ideia quando a gente lê um livro desse, pelo menos é o que eu imagino, pelo menos o que eu imaginei para mim no começo, é que viria alguma coisa impressionante, né? Uma história que nem a gente lê, né, e assiste hoje em dia, uma história grandiosa. E não é. É um livro de mistério, é um livro de uma situação de um homem que se tornou invisível e sofreu as consequências por isso. Então ele tem que ser lido, eu entendo, nessa linha, para você poder curtir o livro, se divertir e realmente o livro ser legal para você. O que eu acho dessa história, como é que essa história passou para mim, qual foi a mensagem que a história passou para mim? Então, para mim, essa história do Homem Invisível é uma história que principalmente fala de escolhas. Né? Esse Homem Invisível, ele era um cientista muito inteligente, né? E em algum momento da vida dele, ele percebeu que era possível tornar as pessoas invisíveis e ele fez uma escolha. Né? Uma escolha que, olhando, ele fala isso inclusive no livro, né? Olhando só os pontos positivos da escolha. Tem um momento da história que ele fala: quando eu comecei a pensar nisso, eu só via grandes vantagens de ser invisível. E depois, numa tarde, ele acabou parando para pensar e viu que tudo aquilo que ele imaginou tinha caído por água abaixo. Então, no momento que ele tomou essa decisão, ele acabou indo contra o pai, perdendo o pai, fazendo algo errado com o pai. Né? Ele acabou conseguindo estudar aquilo, né, insanamente, com aquela inteligência dele, mas acabou dando consequências, trazendo consequências para ele, muito complicadas e irreversíveis. Ele não conseguiu mais se desfazer daquilo. Então, tudo foi baseado nessa escolha. Então, acho que esse ponto é muito forte do livro. E hoje em dia, né, traz pra gente também esse cuidado que tem que tomar com as nossas escolhas. Bom, a partir desse momento, dessa escolha, eu vi muito a solidão dentro do personagem. Então ele ficou um personagem muito sozinho, né? Ele dentro daquele mundo, não podendo contar nada para ninguém, né? Aquele segredo que ele acabou tendo que guardar, porque o medo das pessoas pelo desconhecido. E ele, não querendo que as pessoas soubessem que ele era um homem invisível, acabou tendo que guardar um grande segredo. Então esse grande segredo que ele guardou começou a trazer solidão. E consequentemente essa solidão, sem poder contar com ninguém, sem poder fazer nada, acabou levando ele a um tipo de loucura, onde ele disse que queria... Ele começou a pensar: poxa, o que eu vou fazer com essa invisibilidade? Eu sou invisível, isso tem que me trazer algum tipo de vantagem. E ele começou a ver que não existiam grandes vantagens em ser invisível na situação que ele estava vivendo. Então o que passou a acontecer? Ele começou a imaginar o seguinte: para que eu preciso ser invisível? Eu vou tocar o terror, que é o que um homem invisível faria. Então na cabeça dele, a única coisa que talvez justificasse o fato dele ter tomado aquela decisão e ter feito tudo aquilo, tudo que ele perdeu, tudo que aconteceu,
seria ele começar a aterrorizar todos, começar a criar um mundo de terror do Homem Invisível. Então isso, de uma certa forma, acabou levando ele à loucura. Um ponto também que me trouxe, foi muito interessante para mim, foi a questão que ele falou sobre a impunidade. Então ele fala sobre essa questão de, pô, eu sou invisível, então eu tenho impunidade, eu posso fazer o que eu quiser sem grandes consequências, né? E aí você vê que o livro também traz uma situação em que essa impunidade foi crescendo na cabeça dele, esse desejo de fazer mais, porque ele poderia fazer e não ter consequências, então ele podia fazer mais e fazer mais e fazer mais. E aí tem alguma analogia com os dias de hoje, né? Quando a gente vê que algumas pessoas, né, que fazem coisas erradas aí no nosso país, ou individualmente, ou na sociedade, ou na política e tudo mais, parece que as pessoas não têm limites, né? Aquele negócio da impunidade vai fazendo que elas queiram mais, até o ponto em que a pessoa não se sacia com nada. Então é muito interessante que esse ponto também foi trazido no livro de uma forma dentro da história. É muito legal, gostei muito de poder enxergar isso dentro do livro aí do H.G. Wells. Um ponto também para aqueles que gostam de escrever, né? Eu trago sempre uma dica, né? Quando eu leio os livros, é a parte que ele usa da quebra da quarta parede. Ele conversa muitas vezes com o leitor, né? E aí ele fala, ó, o leitor nesse ponto vai entender que eu tenho que contar a história de uma outra forma, vai entender que alguma coisa poderia dar errado. Então, essa quebra da quarta parede é uma característica muito legal do livro. Em vários pontos do livro, ele vai e faz isso. Então, é uma estratégia que pode ser usada nos livros, né? Você conversar com o leitor, em algum ponto o leitor vai falar, pô, essa pessoa está me contando uma história. Então, isso caracteriza e dá uma certa individualidade para o livro. O livro tem um ponto aí que é só dele, não é muito comum em outras obras. Bom, gente, esses são os pontos que eu vi no livro. Eu gostei do livro, é um livro que eu achei bom, achei que é divertido, é um livro que, dentro da sua época, ele era mais agressivo, talvez tenha sido o primeiro Homem Invisível que surgiu na literatura, talvez tenha vindo, eu acredito que sim, que tenha vindo de H.G. Wells, se não veio, alguém pode comentar aí, alguém que souber mais, mas nesse ponto é um livro que traz essa visão de um novo personagem, de uma nova realidade. Então achei legal, achei que é um livro de acordo com a época. E se você ler realmente pensando na época, né, eu acho que você vai se divertir bastante aí. Por hoje é isso, pessoal. Agradeço aí quem acompanha o canal, né, se inscreve e curte o vídeo. É muito legal estar sempre aqui com vocês conversando sobre literatura. Deixe seus comentários aí no vídeo que a gente vai conversando. Um abraço e até a próxima história.